Você tem Mundial e nunca caiu para a Série B. Fala Mengão, Paulo Tipão aqui na área, o Tipão rubro-negro. Vim falar com vocês sobre o Flamengo depois do jogo de classificação contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Flamengo chegando a mais uma final de Copa do Brasil. Então, nosso último vídeo foi no primeiro jogo contra o Corinthians, no Maracanã. E de lá para cá o Flamengo jogou contra o Bahia, na Fonte Nova, o Fluminense no Maracanã. E agora o segundo jogo contra o Corinthians na Arena Itaquera, né? E esperei esse período de jogos aí para ter uma ideia melhor do padrão de jogo do Filipe Luís, né? E eu acho o trabalho do Filipe Luís muito promissor, né? Eu já fiz logo no primeiro vídeo, né? Contra o Corinthians, foi a primeira partida dele. Meio que já defendi porque, né? Ele, tudo bem, primeiro jogo, mas ele colocou a equipe, né? Organizou a equipe chegou em condições de marcar várias vezes e perdeu muitos gols, né? Então já defendi o trabalho dele, porque aí já não é bem a responsabilidade dele, né? Quando o jogador sai cara a cara com o goleiro, é com o jogador. Então, contra o Fluminense, não foi a mesma pressão, né? Não é que o Flamengo jogou muito na frente, pressionou, mas não criou chances assim tão claras. O Bruno Henrique teve uma chance no primeiro tempo, poderia ter marcado, mas assim, não foram chances assim com tanta profusão quanto ocorreram contra o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil ou contra o Bahia na Fonte Nova, né? E o time, Paulo Henrique Ganso fez uma grande partida, né? O time estava bem modificado daquilo que o Filipe Luís considera o time titular, né? E não dá para, assim, não é justificar a derrota, mas o Fluminense fez um bom jogo, o Ganso jogou muito bem, o time estava bem modificado. Não é o jogo assim que eu mais considerei para falar do modelo de jogo do Filipe Luís, né? Na transmissão até falaram que a opção dele foi essa, preservar para o jogo o segundo jogo da Copa do Brasil. Vamos então jogo a jogo. Durante o jogo do Bahia, logo no início ali eu percebi, tinha algo diferente. Né, o Flamengo com o Tite já marcava pressionando na saída de bola, né? Esse perde, pressiona, né? Esse pressionar a saída de bola do adversário, o Flamengo já fazia isso com o Tite. Pô, mas tem algo diferente com o Filipe Luís. E não estava sabendo explicar. Eu ia chegar aqui e ia falar, eu percebi algo diferente. Essa pressão, essa marcação sob pressão já acontecia com o Tite, mas tem algo diferente com o Filipe Luís, mas eu não ia chegar aqui sabendo explicar direito. Na transmissão, o Ramon, ex-jogador, agora comentarista, ele explicou. Com o Tite, essa marcação era por zona, ela era zonal. Com o Filipe Luís, ela é individual. E aí, se vocês tiverem curiosidade de pegar o tape do jogo, o VT, vocês vão ver que ela é uma marcação individual, ela é feita de forma muito bem ajustada e os jogadores estão conseguindo fazer essa marcação de forma muito inteligente, isso foi falado na transmissão. Acaba induzindo o adversário ao erro, né? O Bahia não conseguia progredir com a bola, ele ia recuando, até que chegava ou na linha de zaga ou no goleiro e tinha que rifar a bola, ou então errava o passe, o Flamengo retomava a posse de bola e já estava próximo do gol para sair em condições de marcar, né? Teve até uma ocasião em que o Gerson, o Wesley fez a pressão, o jogador do Bahia recuou pro jogador que o Gerson estava incumbido de marcar. Ao invés dele ir direto em cima do jogador, ele primeiro fecha a opção de passe no meio, senão era um passe até mais vantajoso, uma opção de passe na faixa central do campo e adiantando, ganhando, né? Adiantando a bola. Ele fecha essa opção na faixa central para só depois pressionar a zaga, né?
E então os jogadores do Flamengo estão sabendo fazer essa marcação de forma muito inteligente, de forma muito ajustada, induzindo o adversário ao erro. O Felipe Luiz colocou o Léo Ortiz na zaga, com o Pulgar e o De La Cruz na volância e o Arrascaeta na armação como meia central. O que isso significa? Léo, da zaga ao ataque, o Flamengo tem jogadores com grande capacidade de armação, com grande qualidade de passe, passes verticais, e com isso chega muito rápido ao gol. Além de pressionar e roubar a bola, tem jogadores da zaga ao ataque com muita capacidade de armar e de verticalizar o passe. Chega muito rápido no gol. E ao mesmo tempo isso faz com que não seja necessário que o Arrascaeta ou até o Gabigol recuem demais para buscar a bola, como vinha acontecendo. Às vezes vindo até quase na faixa da zaga para buscar a bola e armar jogo. Então isso é muito positivo. Eu já vinha defendendo aqui a titularidade do Léo Ortiz na zaga, né? O Pulgar, o Gerson e o De La Cruz nessas roubadas de bola. E quando são substituídos ali, geralmente eu acho que o Alcaraz ele entra no lugar do De La Cruz também. Os quatro, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Alcaraz. Mas principalmente o Gerson e o Alcaraz. Assim, jogadores assim, brigadores mesmo, que roubam muitas bolas e ao mesmo tempo boa capacidade de passe. O Alcaraz assim, demonstrando ser uma excelente contratação, acho que já falei no último vídeo. Além dele roubar muitas bolas, tem bom passe e sabe sair jogando em velocidade, chuta muito bem, acertou um chutaço na trave de perna canhota, mereceu o Gerson ter cedido a cobrança de pênalti para ele, o Gerson já consagrado com a camisa do Flamengo, né? E coisa de líder, né? Cedeu ali a cobrança do pênalti para o Alcaraz, que já tem feito boas jogadas, boas partidas pelo Flamengo, merecia, né, tirar esse peso, marcar o primeiro gol, e merecia ter acertado aquele chute, um chutaço na trave de perna canhota, chuta muito bem com as duas pernas. Então é uma excelente contratação, e esses quatro jogadores, né, os titulares Pulgar, De La Cruz e Gerson, e quando o Alcaraz vem sendo constantemente aproveitado, muita capacidade de roubada de bola e de criação, né? E isso foi muito importante no jogo contra o Corinthians, eu já vou falar. Problema, né, que vem se repetindo. O gol do Flamengo. O problema não tá bem aí, né? O gol do Flamengo. O Wesley, o Felipe Luiz, percebe essa vocação ofensiva do Wesley. Monta o esquema de jogo, que é para liberar mesmo o Wesley para jogar. O Léo Ortiz ali na zaga pela direita dá segurança para o Wesley se mandar, a exemplo do que ocorreu no jogo contra o Atlético Mineiro, só que o Léo Ortiz aí no setor de volância, mas dá muita liberdade, segurança para o Wesley se mandar. Ele faz uma ótima ultrapassagem em jogada junto com a Arrascaeta, faz o cruzamento, nossa, agora tá me falando, não sei se foi o Gerson ou o Bruno Henrique que estava fechando, acho que foi o Gerson. Chuta pro gol, a bola rebate na zaga. No rebote, o Ayrton Lucas marca o gol, né? E estava merecendo marcar o gol, andou abaixo, estava sendo contestado junto com o restante do elenco. Mas é um jogador que mesmo quando estava abaixo, né, fazia excelentes jogadas, contribuía muito com a equipe, né? O passe dele de trivela, o cruzamento dele de trivela para o Carlinhos no jogo contra o Bolívar, eu já falei aqui. Mesmo quando ele estava abaixo, ele fazia esse tipo de jogada, né? Não é um cruzamento, é um passe, né, de trivela praticamente. Deixou o Carlinhos cara a cara para marcar, mas o problema antigo, que aí sim é o problema, já falei do gol, né? O Gabigol, time rouba a bola, jogadores com capacidade de passe assim, muito vertical, o Felipe Luiz tem incentivado isso, o Gabigol sai na cara do gol no primeiro tempo e perde. E o Gerson, que não tão clara a chance, mas perdeu uma boa oportunidade no segundo tempo, né? Então é um problema que vem se repetindo, a exemplo do que ocorreu no primeiro jogo contra o Corinthians, criou muitas chances contra o Bahia,
e perdeu aí pelo menos 2 oportunidades assim boas para marcar. Os chutes, né? O Ayrton Lucas ainda, depois de marcar o gol, ganhou confiança. Quase acerta um golaço da entrada da área e o chute do Alcaraz na trave. Não é bem chance perdida, né? É mais um mérito dos caras de acertar um chute daquela qualidade, daquela precisão ali de fora da área. Mas poderia ter sido também um placar mais elástico contra o Bahia. Destacar a recuperação do Pulgar, e aí eu já vou falando mais do jogo contra o Corinthians, né? A recuperação do Pulgar. Quando o esquema de jogo é montado de forma que o Pulgar recupera o futebol dele e comece a chegar em condições de acertar os passes que ele vem acertando de forma vertical, como foi no primeiro jogo contra o Corinthians, deixou a Arrascaeta cara a cara com o goleiro, é um ótimo sinal. O Pulgar, quando consegue desempenhar o melhor futebol dele, isso é muito importante, porque o Tite já vinha falando isso, né? Joga muito e é um volante que marca bem e tem grande capacidade de passe. Então, quando o Pulgar aparece, tem um modelo de jogo que faz desenvolver o melhor do futebol dele, é excelente sinal, é sinal de que o modelo de jogo é o adequado. Para mim, o Pulgar é como se fosse termômetro do elenco. É um jogador que não é à toa, vem sendo titular há muito tempo e já demonstra essa característica de saber chegar ao ataque e armar boas jogadas, fazer mesmo esse último passe muito bem, né? Então é um ótimo sinal que ele tem se recuperado. E aí, já falando do jogo contra o Corinthians, eu já falei aqui algumas vezes que eu acompanho o canal do William Godoy há muito tempo. O William Godoy, nesse início de trabalho do Felipe Luiz, ele fez um vídeo falando de um vídeo anterior da época do Paulo Souza. E na capa do vídeo, fiquei de ver o vídeo, mas acabei não assistindo. Mas na capa do vídeo, tá ali os 2 volantes marcados, né? E aí eu já lembrei logo, na capa do vídeo ele está dizendo, isso é parecido com o outro treinador. Quando aparece os volantes, eu já lembrei logo, já saquei o que era, mas acabei não assistindo o vídeo. Mas acabei lembrando durante o jogo contra o Corinthians, esse segundo jogo, que o De La Cruz, ele já fazia isso com o Tite, né? Quando aparece o esquema de jogo, sempre vinha o Pulgar como primeiro homem de meio campo e a linha de 4 no esquema do Tite, 4-1-4-1, o Pulgar era o primeiro homem do meio campo. Mas isso também era falado, no esquema era 4-1-4-1, mas não, no jogo mesmo, na dinâmica do jogo, o Arrascaeta já voltava bastante, acabava ficando um 4-2-3-1, e muitas vezes, mesmo com o Tite, o De La Cruz já voltava para buscar a bola na zaga. E no jogo contra o Corinthians eu reparei isso e já lembrei desse vídeo do William Godoy. Eu sempre cito, porque é o trabalho dele. E muita coisa que eu percebo hoje de tática, por exemplo, o Pedro não está mais jogando, mas da evolução tática do Pedro, que eu passei a prestar atenção durante os jogos, eu aprendi a prestar atenção nisso porque eu estava vendo os vídeos do William Godoy. Então, quando é algo que eu comecei a prestar atenção acompanhando o trabalho dele, eu venho aqui e falo, porque é o trabalho do cara. Ele já comenta há mais tempo, são coisas que eu não teria... Essa questão dos volantes eu acabei reparando, mas tem muitas coisas que eu não teria reparado se não tivesse aprendido a prestar atenção com as explicações que ele faz, né? Então, durante o jogo contra o Corinthians, se vocês repararem, até antes da expulsão do Bruno Henrique, em vários momentos é o De La Cruz que está mais próximo da zaga. Quer dizer, ele ou o Pulgar, nesse modelo de jogo do Felipe Luiz, ele ou o Pulgar, os 2 volantes, eles não guardam essa posição. Um é primeiro volante, o outro é segundo volante. Eles alternam. E aí o William Godoy até explicou, eles jogam, como se fosse, eles jogam em paralelo, né? E aí ele fala, quando o time vai ao ataque, fica aquela linha de 4 jogadores, né? Bruno Henrique e Arrascaeta pela esquerda, o Gerson e o Wesley, que se manda para o ataque, o Felipe Luiz
apoia, incentiva essa vocação ofensiva do Wesley. Fica o Gerson e o Wesley pela direita, como se fossem as duas bases de um triângulo, e o Pulgar pela direita fecha o triângulo com o Gerson e o Wesley, e o De La Cruz fecha esse triângulo com o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Então, além deles ficarem na sobra para recuperar essa segunda bola, eles, cada um, né, o Pulgar pela direita, o De La Cruz pela esquerda, eles apoiam o Pulgar, apoia o Gerson e o Wesley, o De La Cruz apoia o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Essa questão eu não consegui reparar nem no jogo e não entendi direito nem no vídeo do Godoy. Né? Então é uma coisa que eu estou começando, ainda estou aprendendo, né, a reparar isso daí. A questão dos volantes eu já acho perceptível, já consegui reparar. Eles não guardam posição e jogaram muito bem. Né? Até a expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo estava pressionando bastante. Né? Os primeiros minutos de jogo, ali 7 minutos, o jogo estava meio que lá e cá. A partir daí, até a expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo pressionando bastante e tendo mais posse de bola. E o Pulgar e o De La Cruz muito bem nessa saída de jogo, né, junto ali com o Léo Ortiz organizando, sem guardar essa posição lá, primeiro, segundo volante. Em vários momentos o De La Cruz, que aparece mais como segundo homem de meio campo, na verdade era o mais próximo ali da zaga. Destacar desse jogo: Bruno Henrique, não gosto de ficar falando da arbitragem, mas na minha opinião era para ter expulso o Gustavo Henrique. A Arrascaeta ia sair na cara do gol, prejudicou. Na minha opinião foi pênalti. O jogador do Corinthians botou a mão na bola, não sei se foi o Yuri Alberto, mas na minha opinião era para ter marcado pênalti, mas enfim, né, não vou ficar aqui falando muito tempo de arbitragem, só acho que houve erros aí. Mas vamos falar de outras questões positivas do jogo. Bruno Henrique foi expulso. O Flamengo no primeiro tempo não recuou. O ímpeto ofensivo diminuiu um pouco, mas o Flamengo continuou sendo quem mais atacava. E trocando passes assim com bastante organização. E o Felipe Luiz acertou. Primeiro momento, eu ia manter os jogadores que ficaram e recuar o atacante. Mas ele tira o Gabigol, deixa o Arrascaeta ali como se fosse um falso 9, né? Ele coloca o Fabrício Bruno na zaga, adianta o Léo Ortiz para fazer a volância com o Pulgar e adianta o De La Cruz para ajudar na armação de jogo. Acertou. Fabrício Bruno zagueiro, ganha na marcação. O Léo Ortiz também zagueiro, só está no setor de volância. E ao mesmo tempo que o Léo Ortiz marca, porque é zagueiro, mantém a qualidade de saída de bola, porque tem grande qualidade de passe. Então o time reforça a marcação, porque vai ser necessário com um homem a menos, e mantém a qualidade de passe. Um eventual contra-ataque que não jogou em função do contra-ataque no fim do primeiro tempo, porque se manteve, né? Isso é muito positivo, mesmo com um homem a menos, se manteve atacando. Mas no segundo tempo, os primeiros 25 minutos, pressão do Corinthians, e foi aí que eu achei que o Felipe Luiz demonstrou ter acertado muito na opção. Que o time conseguiu segurar essa pressão nos 25 primeiros minutos. O Alcaraz também tem essa característica de roubar bastante bola e saber sair jogando, né? Inclusive em velocidade. Uma das primeiras jogadas do Alcaraz no segundo tempo foi ele partindo em velocidade para tirar o time um pouco do sufoco. E a partir dos 30 minutos, dos 25, 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo voltou a trocar passes com bastante desenvoltura, né? O Wesley, né, mais uma vez escapando ali pela direita, levando perigo. O Gerson quase marca um golaço, deixou o zagueiro do Corinthians na saudade, passou igual um bonde, acertou um chute colocado que quase marca um golaço. Ele merecia marcar. Para mim foi o melhor jogador da equipe, né? Destacar aqui vou aqui
destacar a partida do Rossi, que já tinha pego pênalti contra o Botafogo, pegou pênalti do Paulo Henrique Ganso, fez defesas importantíssimas contra o Corinthians, né, peça fundamental no elenco, mas o Gerson foi assim o melhor jogador, com o time com um jogador a menos precisava dessa liderança, jogadores com a característica que ele tem, às vezes ele até prefere jogar, né, esse jogo dentro da regra, né, mas esse jogo de imposição física é muito importante para cadenciar o jogo. Tem uma hora que ele sai ali, ele meio que domina, quase uma embaixadinha, né? Ele sabe cadenciar muito bem o jogo e protege muito bem a bola, além de ser um líder do elenco, né? Então, nessa altura de jogo ali, eu já estava totalmente confiante na classificação, porque mesmo com um jogador a menos, o Flamengo já estava conseguindo até empurrar o Corinthians um pouco mais para o campo de defesa. E para mim o Felipe Luiz acertou muito nas modificações, o trabalho dele é muito promissor, sem contar na falta que faz aí jogadores como Pedro, Cebolinha, que dariam um fôlego a mais no elenco, são substituições que não podem ser feitas, fora a ofensividade que eles oferecem, né? Mas o trabalho do Felipe Luiz é muito promissor. Vou passar a acompanhar mais vezes, agora que eu já aprendi mais algumas coisas aí que o Godoy explicou. Próximo jogo contra o Juventude. Não sei se dá para fazer uma boa comparação com o primeiro turno, porque muda o técnico, muda o estilo de jogo, né? Mas eu acho que o Flamengo vai... É a esperança do Flamengo quebrar essa cena de criar grandes chances, né, jogar melhor que o adversário e acabar com um placar magro. Eu acho que contra o Juventude é jogo para ganhar confiança e meter uma goleada mesmo. Tá? Vamos aguardar, mas até aqui muito animado com o trabalho do Felipe Luiz. E eu acho que é a oportunidade do Flamengo finalmente ter um trabalho mais longevo com um treinador. Tá? É isso aí, nação. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Vamos, Mengão!